Olá pessoal, tudo bem? Mais uma questão aqui da prova de 2022, agora a questão número 15, beleza? Vamos estudar bastante. Então aqui temos o enunciado da questão. Considerando-se que o número de elementos de um conjunto A é igual à soma entre o MDC de 20 e 28 e o MMC de 12 e 20, e que o número de elementos do conjunto A interseção com B é igual a 3 e o número de elementos de A união com B é igual a 66, é correto afirmar que o número de subconjuntos do conjunto B é. Bom, aqui é uma questão que envolve MDC, MMC e número de elementos de cada conjunto e número de subconjuntos. É bastante assunto. Bom, então vamos primeiro ter que, né, descobrir número. E estamos com uma canetinha aqui danada. Vamos pegar uma outra aqui. Tá. Vamos escrever aqui por cima. Número de elementos de A, que a gente tem que descobrir, certo? Ele fala que é a soma do MDC de 20, MDC entre 20 e 28. E o MMC entre 12 e 20. Bom, para achar o MDC entre 20 e 28, o melhor que se faz eu gosto de fazer uma fatoração deles, tá? 20, vou ganhar uma vírgula aqui, 28. Então, por 2 dá 10 aqui e dá 14. Por 2 dá 5 e aqui dá 7. Né? E aqui daria 5, que daria 1, e 7, daria 1 e 1. Tá. Isso aqui, máximo divisor comum. Então, são os que foi divisível comum. O que é comum? Esse 2, porque dividiu os dois, e esse 2 é porque dividiu os dois. O 5 só dividiu o 20 e o 7 só dividiu o 28. Então, o MDC é o 2 vezes 2. Então, o MDC aqui é 4. E o mínimo múltiplo comum aqui, então vamos botar aqui, fatorar aqui 12 e 20. Dá por 2, dá 6. Por 2 dá 10. Por 2 dá 3. E aqui dá 5. Por 3 dá 1. E por 5 dá 1 e 1. Tá. Mínimo múltiplo comum. Então, é a multiplicação desses termos aqui. Que é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5. 12 vezes 5, 60. Né? 3 vezes 5, 15, 30, 60. Então, o número de elementos de A deu 60 mais 4, que é 64.
Bom, o número de elementos. Vamos subir um pouquinho isso aqui. Tirar isso aqui. Ele quer o número de elementos de B é o quê? É igual ao número de elementos de A unido com B menos o número de elementos de A, tá? Mais o número de elementos de A interseção com B. Então, vou escrever aqui. O número de elementos de B é igual a união B é dado aqui, 66. Menos o número de elementos de A é o que a gente descobriu aqui, né? 64. E mais o número de elementos de A interseção com B são 3. Então, o número de elementos de B é igual a 66 menos 64 são 2. 2 mais 3, 5. Esse é o número de elementos do conjunto B. Veja que temos um número 5 aqui na letra A. Mas ele quer o número de subconjuntos do conjunto B, né? Quantos subconjuntos são possíveis ter quando você tem um conjunto com 5 elementos? Então, esse número de subconjuntos é dado pela fórmula 2 elevado a n, onde n é o número de elementos. Então, no caso, é 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2, 4 vezes 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, né? Quinto número, 32. Então, é letra C de casa. Então, nessa questão, se você não sabe isso aqui, vai ficar complicado. Número de subconjuntos de um conjunto, por exemplo, um conjunto vazio, né? 2 elevado a 0 elementos é igual a 1. Ué, mas como é que o número de subconjuntos do conjunto vazio é 1? Porque você tem um dos subconjuntos é o conjunto vazio ou vazio, né? E, por exemplo, se você tem um elemento, digamos que o conjunto A tenha um elemento letra A. Quantos subconjuntos ele tem? Ele tem o subconjunto vazio e o subconjunto com o único elemento dele, que é o A. Então, 2 elevado a 1, um elemento, você tem 2 subconjuntos, que é o vazio e o conjunto A, né? São 2 subconjuntos. E aí a gente pode ir exemplificando um conjunto que tenha 2 elementos. Vai ser o vazio, o do primeiro elemento, do segundo elemento e dos 2 elementos, né? Se fosse A e B, né? Vamos escrever aqui. Se você tem um conjunto A que tem o elemento A e o elemento B, ou seja, ele tem
2 elementos, os subconjuntos são vazio, só o A, só o B e o A com o B. Isso aqui é um subconjunto, que é o próprio A inteiro. Quantos elementos tem? 1, 2, 3, 4. Né? 2 elevado a quantos elementos? 1, 2. 2 elevado ao quadrado, 4. São 4. E aí você pode ir brincando, né? Testa aí. A igual a esses 3 elementos. Você vai ter o vazio, o A sozinho, o B sozinho, o C sozinho, depois o A com B, A com C, o B com C, e depois o A, B e C. Quantos deram? Vamos contar aqui de cabeça, não vou escrever não. O vazio, 1, o A sozinho, o B sozinho, o C sozinho, 4. Aí depois tem o AB, o AC, o BC e depois, por último, o ABC, né? Então, total de 8. Então, aqui temos 3 elementos, 2 elevado a 3, terceira dá 8 elementos. Então, como dever de casa, vocês fazem com 4 elementos, A, B, C e D, para ver se você chega a 2 a quarta, que é igual a 16. Vocês chegam a 16 subconjuntos. Show? Então, esta foi a questão número 15. Questão número 15, dificinho, né? Se você não souber a formulinha e para deduzir na hora, é mais complicadinho, né? Então, se você gostou aqui da resolução, deixe o seu like, assine o canal se você ainda não é assinante, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário, beleza? E até a próxima questão.